Bom, bom dia a todos. Obrigado por aceitarem o meu convite para esta série chamada Live for Life, que é uma série criada como um projeto de serviço social. Serviço social àqueles empresários, àqueles trabalhadores que não têm acesso às mesmas informações que as grandes organizações acabam tendo acesso no Brasil e no mundo, e que, por vezes, ficam perdidos por meio de tantas notícias na mídia tradicional e principalmente pelas redes sociais. Então, o objetivo da série Live for Life é a gente convidar pessoas com bastante credibilidade, que estejam operando organizações relevantes para a sociedade brasileira e que, portanto, possam, a partir dessa posição, trabalhar fortemente no compartilhamento de informações úteis para todos. Eu vou aqui apresentar os nossos convidados, né? O primeiro deles, aqui na minha esquerda superior, né? É o Paulo Cafarelli, desculpa, o Paulo Cafarelli, que é o presidente da Cielo, está falando conosco diretamente de Brasília, nesta manhã. Na minha direita superior, temos a Cristina Palmaca, CEO da SAP no Brasil, está falando aqui de São Paulo. Aqui embaixo da Cristina temos o Paulo Chapchap, que é o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. Embaixo da minha tela aqui temos o Henrique Luz, que é o chairman do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de membro do Conselho de Administração da Oi, dentre outras posições de conselho. E, finalmente, à esquerda inferior, temos o André Flindheim, que atualmente é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franchising. Ou seja, convidamos para essa Live for Life vários setores. Temos aqui o mercado financeiro, tecnologia, varejo, temos governança corporativa como um todo, temos saúde, temos tecnologia. E a minha primeira pergunta vai para o Dr. Paulo Chapchap. Paulo, a recente pandemia tem nos desafiado em dois aspectos da saúde. De um lado, a capacidade de atendimento hospitalar e, do outro, a limitação do processo de contágio, que pode ser até exponencial. Neste contexto de desafios da saúde, na sua opinião, quais são as principais responsabilidades do governo, dos hospitais privados e dos demais agentes da cadeia de saúde no Brasil? Bom dia a todos. Eu aqui, como representante da área sanitária, vamos dizer assim, da saúde pública, eu preciso trazer a todos vocês um alerta das nossas responsabilidades, na verdade, não do governo, não das empresas, não da área dos prestadores de saúde, das operadoras, mas da sociedade como um todo. Nós estamos lidando com um agente infeccioso extremamente agressivo e de alta infectividade. A transmissão desse vírus, ela é muito fácil, inclusive de superfícies, não só através de pessoas. Nessa situação, mesmo que o índice de mortalidade, se o paciente for bem atendido, em condições ideais, mesmo que ele seja pequeno, uma infecção em massa implica numa sobrecarga dos serviços de saúde muito grande. O alerta é: nenhum serviço de saúde, de nenhum lugar do mundo, está preparado para sobrecarga de casos se eles ocorrerem muito rapidamente, com um aumento exponencial. Mais grave ainda, e eu acho que talvez isso não tenha sido enfatizado o suficiente ainda, é o fato de que a curva exponencial de infecção é silenciosa. Isso quer dizer, nós só vamos ver a curva exponencial resultante de doença e de mortalidade depois de 3 a 5 semanas da curva de infecção. Então, a transmissão se ocorre silenciosamente e só vai se manifestar em doença depois de 3 a 5 semanas. Particularmente, a mortalidade só vai se manifestar
na sua curva ascendente exponencial, como resultado daquela infecção inicial, depois de 5 semanas. Então, dizer que nós temos a epidemia controlada nesse período de silêncio é uma temeridade. Dizer que podemos afrouxar critérios de isolamento durante o período de silêncio é também uma temeridade. E não se enganem, e aqui eu saio um pouco da minha área para terminar essa primeira resposta, não se enganem, o impacto na economia será o mesmo, ou até maior, se nós relaxarmos o isolamento social que nós estamos fazendo. Porque o pânico que advirá da constatação de que essa epidemia está matando à larga em todas as classes sociais, sem atendimento adequado, tanto no sistema privado quanto no sistema público, se houver essa sobrecarga, implicará, aí sim, num isolamento voluntário muito maior do que o isolamento que eu chamo de inteligente, que é esse em que os serviços essenciais continuam funcionando, particularmente com a participação profissional dos indivíduos de menor risco de mortalidade. Nós estamos, sim, fazendo um isolamento inteligente, devemos fazer um isolamento inteligente, e aquele efeito de rebanho se ocorrerá naturalmente, num tempo mais longo, mas protegendo a toda a sociedade. Obrigado, doutor Paulo, pelo primeiro comentário na perspectiva de saúde. E uma das questões mais populares hoje na mídia e nas redes sociais é essa falsa dicotomia entre saúde e economia. Então, eu vou puxar aqui, eu vou convidar o Paulo Caffarelli, CEO da Cielo, para a sua primeira contribuição. Paulo, o mercado financeiro rapidamente já precificou essa pandemia no mundo inteiro com quedas enormes nos índices de bolsa de valores, no aumento do custo do dinheiro e na depreciação das moedas dos países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Como que podemos assegurar liquidez para as milhares de empresas que não conseguem acessar as melhores linhas de crédito em cenários de crise aguda? O que você tem visto no mercado financeiro? E a Cielo, obviamente, ela é um ator muito importante, sendo líder do seu mercado de atuação. Bom, Daniel, primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu queria saudar a todos aqui, uma honra estar fazendo parte aqui com o André, com a Cristina, com o Paulo, com o Henrique. Primeiro, eu acho que a gente tem que, na verdade, observar um pouco o nosso país antes da crise. Ou seja, você passou por uma reforma da Previdência com muita dificuldade, mas conseguimos fazer a reforma da Previdência. O déficit fiscal, embora ainda elevado em 2019, na faixa de 95 bilhões, ele já tinha sido menor do que foi em 2018, mas um PIB ainda começando a reagir, um PIB de 1,1%. O que acontece é que, quando veio a crise, ela veio uma crise não só do Covid-19, mas ela veio a crise do petróleo. Então, na verdade, foi uma somatória, que eu acho que assim, o Gustavo Franco, esse final de semana, acho que no Estadão, ele define muito bem isso. Foi uma junção da insegurança de 11 de setembro, a ansiedade do HIV e o choque econômico de 2008. Portanto, isso acaba sendo quase que uma bomba, né? Quer dizer, tudo isso junto, na verdade, reflete diretamente em nós. E a nossa, hoje, relação com a China é muito forte. O Brasil, hoje, 28% das nossas exportações vão para a China. 12% das nossas exportações vão para os Estados Unidos. Então, quase, na verdade, 40% de tudo que a gente exporta está entre China e Estados Unidos. Óbvio que quando vem uma crise como essa, os resultados aparecem como volatilidade, moedas fortes disparando, a bolsa cai, a liquidez, que é o nosso tema aqui, recua. Então, você tem um resultado natural iguais às crises anteriores. Mas eu diria para vocês o seguinte, qual é a grande diferença dessa vez nessa crise? Eu diria para vocês que a diferença é total. Então, se nós temos uma crise hoje sem precedentes, a solução não pode ser a mesma. E eu acho que a gente está, no primeiro momento, tentando usar o remédio das crises anteriores. E, na verdade, você vai ter que usar, sim, parte desses remédios das crises anteriores, mas muitas coisas terão que ser feitas agora, a partir de agora,
numa outra situação. Então, quando a gente fala em liquidez, é um ponto que efetivamente abala as empresas, tanto os microempreendedores quanto as pequenas empresas, MEIs, os trabalhadores informais, são os menos resilientes a uma crise desse tamanho. Então, na minha opinião, o que eu entendo é que não é um momento de divisão, é um momento de união de todos, é um momento de união dos poderes, é um momento de união do governo federal com os governos estaduais e com os governos municipais, é uma união do governo com os setores privados. Acho muito bem que o setor financeiro hoje, pela metodologia e pelo rating estabelecido com médias e grandes empresas, tem total condição de atuar nesse processo. E acho que a lição de casa do governo hoje é justamente fazer o que, de certa maneira, já vem sendo feito, que é focar as empresas, as micro e pequenas empresas, principalmente aqueles da informalidade. Eu acho que tem várias maneiras para se fazer isso. No nosso caso, enquanto uma empresa de adquirência, hoje nós estamos no Brasil todo, então, e não somos sozinhos, nós temos hoje mais de 20 adquirentes no país, nós podemos desenvolver um trabalho, todos, de forma que nós podemos ser aí o elo condutor para que esse recurso chegue ao micro e pequeno empresário. No final da história hoje, todo o trabalhador, em sua maioria, ele tem, mesmo na informalidade, ele faz uso de uma máquina, de um POS, né, de um Point of Sale. Então, esse POS ele pode ser um grande instrumento para a gente poder localizar e ter o histórico daquele empreendedor, o histórico de quem está fazendo no dia a dia. Então, eu acho que a questão aqui é a adquirência pode ser usada na informalidade, o governo federal pode ajudar na distribuição desses recursos. Volto a dizer, pela condição fiscal do país, não é uma coisa fácil, mas nesse momento a gente tem que fazer a escolha definida, ou seja, temos que focar naquilo que é emergente e tratar depois os demais temas. Então, acho que é uma junção de poderes, de congresso, de estados, de municípios, de legislação, e uma coisa muito importante, na minha opinião também, a questão da necessidade da flexibilidade das regras trabalhistas. Eu acho que isso vai ser bastante importante para nos ajudar a fazer o que tem que ser feito nesse momento e fazer de uma forma rápida. É isso, Daniel, que eu poderia estar contribuindo nesse primeiro momento aqui. Excelente, Paulo. Muito obrigado pela primeira visão mais focada em mercado financeiro, em mercado econômico. Eu vou fazer uma ponte com o André Friedenheim, que está na mesma questão, olhando especificamente franchising, né? André, você como presidente da Associação Brasileira de Franchise, no momento de crise aguda como essa, como gerenciar o impacto num segmento de negócios tão importante para o Brasil como é, no caso, o franchise, e como gerenciar essas relações contratuais entre partes que estão perdendo muito nesse contexto adverso? Bom dia, Daniel. Bom dia, Caffarelli, Cristina, Paulo, Henrique, todo mundo que nos assiste. Realmente a gente está passando agora por um momento que é uma crise que ataca os pulmões e sufoca a economia. E ela sufoca a economia, talvez nesse primeiro momento, na micro e na pequena empresa, mas eu estava lendo hoje no Estadão que até as empresas listadas em bolsa, muitas delas, metade delas tem capital para 3 meses, para poder sobreviver durante os próximos 3 meses. E depois disso, elas também vão entrar em colapso. Então, é uma crise que sufoca a economia de todos os tipos de empresa. Hoje, para vocês terem uma ideia, o setor terciário é responsável por empregar 70% da mão de obra no Brasil. E quando a gente fala de micro e pequenas empresas, é onde a gente emprega 52% do total da mão de obra brasileira. Quer dizer, 52% de mão de obra é empregada em micro e pequenas empresas. Eu estou à frente de um segmento de mercado, que é o franchising, que é muito representativo na economia brasileira. Hoje, 2,6% do PIB do Brasil vem de operações de franquia. A gente fatura mais ou menos 180 bilhões de reais e temos mais de 160 mil unidades. Mas o que é mais importante, a gente gera mais de 1.400.000 empregos diretos e mais de 5 milhões de empregos indiretos. Hoje, se eu puder falar a realidade do franchising brasileiro e a realidade do micro e pequeno empresário que eu represento, a gente fala num faturamento mensal de 95 mil reais. Quer dizer, o franchising, mesmo que a gente trabalhe em rede, com uma grande marca, de forma colaborativa, com ganhos de escala, etc., a gente é feito
de micro e pequenos empresários, que são aqueles que estão mais sofrendo nesse momento inicial da crise. Como eu falei, eu acho que daqui a pouco todos vão sofrer com essa crise, mas o micro e o pequeno empresário é o que a gente vê com maior grau de sofrimento hoje. E para mitigar esses efeitos dessa crise, a gente lá na ABF e com outras entidades que são ligadas ao varejo, ao microempreendedor, a gente está atuando em algumas frentes. Primeiro, uma criação de linhas de crédito, e acho que um pouquinho do que o Caffarelli comentou agora, para liberação pelos bancos de capital para essa micro e pequena empresa, mas de maneira ágil, de maneira rápida, de maneira consistente. Quando a gente fala em franchising, eu estou em mais de 2.500 cidades do Brasil, então não adianta a gente também falar só em resolver o problema na capital, acesso a crédito aqui em São Paulo, Rio de Janeiro ou nas grandes capitais. Eu tenho lojas de franquia em Balsas do Maranhão, e eu preciso com que esse crédito rápido e fácil chegue até as pequenas comunidades. A gente também está trabalhando na frente tributária, querendo um grande refis tributário para esse micro e para esse pequeno empreendedor. As questões trabalhistas já começam a ser endereçadas, né? Então, isso nos tranquiliza um pouquinho. A gente já teve algumas decisões nesses últimos 3 dias que impactam diretamente o pequeno e o microempreendedor. E uma outra questão que a gente tem batalhado bastante para poder salvaguardar esses empresários pequenos são nas questões locatícias, tanto com shopping centers. Para vocês saberem, hoje, 40% das lojas em shopping centers, hoje no Brasil, na média, são de operações de franquia. Então, a gente é um grande locatário dessa indústria de shopping centers, e a gente está realmente negociando, através da associação deles e com os grupos de shopping centers, novos formatos de se cobrar aluguel. A gente não quer que seja cobrado fundo de promoção, condomínios que caiam, porque a gente precisa salvaguardar todos esses entes que são os pequenos e microempresários. Mas mais do que isso também, a gente está preocupado com a retomada, porque o grau de confiança depois de pico, quando as empresas começarem a voltar, a gente acredita que vai ter um ramp-up muito alto, muito devagar, desculpa. E a gente também precisa de linha de crédito para esse momento de retomada da economia. O que a gente tem orientado os nossos associados é uma questão negocial. Para preservar contratos, a gente precisa negociar. E logicamente, evitar a judicialização em todos os níveis. Se a gente entrar por uma questão judicial, a gente vai ficar somente brigando entre si e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu li uma matéria do Galó, que eu gostei muito, e que eu acho que fala exatamente o que a gente está passando. A crise, ela tem 4 fases. A fase do pânico, a fase do realismo, a fase da solidariedade e a fase da negociação. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda está batendo cabeça nessas fases, com o governo, com entidades privadas, com o setor imobiliário. Alguns estão no pânico, com a sociedade propriamente dita, né? Alguns ainda estão na fase do pânico, outros já caíram a ficha e entenderam a gravidade da situação, como o Paulo Chap falou. Alguns já estão naquele momento da solidariedade, e outros em momentos de negociação. A gente precisa ter essas fases muito claras entre a gente, para que a gente coordene a saída da crise de uma maneira mais rápida, mais forte, sem prejudicar, obviamente, a questão sanitária, a questão de saúde, que é prioridade para todo mundo. Tá bom? Ótimo, André. Muito obrigado por essa primeira contribuição, uma perspectiva muito clara sobre o impacto em um dos setores mais importantes para a geração de empregos do país, né, que é o setor de franchise. Ô, Cris, eu vou chamar você, a Cristina Palmaca, CEO da SAP, com uma pergunta que está todo mundo se fazendo, né? A gente tem falado de revolução digital já faz alguns anos, né? Indústria 4.0, novos modelos de negócios. Então, a pergunta que eu tenho para você é assim: o mundo digital, neste contexto de crise aguda, ele é mais resiliente? Modelos de negócios que estão baseados em cloud computing, em mobile, em data analytics, são mais vencedores nessas crises de isolamento que estamos vivendo? E se sim, como que as empresas que estão mais
posicionadas em ativos fixos pesados podem ter insights com as empresas mais leves desta nova economia. Bom dia, Daniel, Paulo, André, Henrique, prazer enorme estar com vocês e com todo mundo que está conectado, e pelas tratativas que a gente está trazendo, né? Eu acho que falamos de saúde, falamos de economia, e eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental em ajudar a ser esse habilitador nesse momento tão único, especial e talvez impensado, né? Talvez pelas formas diferentes, a gente vai acelerar algumas dessas transformações. Eu acho que a gente está hoje num momento onde tem muito mais estrutura e talvez seja um pouquinho mais simples algumas das continuidades de negócio acontecerem. Se fosse talvez há 10 anos atrás, seria um caos ainda maior, mas hoje a tecnologia está muito melhor preparada para poder olhar na continuidade dos negócios e depois ajudar, como o André comentou, nessa sua retomada. Então a infra está melhor preparada. Na maioria das empresas, não todas, quem não estava teve que rapidamente correr das coisas muito fundamentais. Se todo mundo tem que estar em casa, quem são as empresas que conseguem de verdade fazer home office, estar remoto? A gente viu essa correria inicial na preparação dos colaboradores, na preparação tão fundamental de preservar as equipes. Então esse foi talvez o primeiro momento. O segundo momento é business continuity. Quem que vai conseguir ter modelos de negócios que também segurem o resto da organização? E já que a gente tocou um pouquinho aqui no varejo, o varejo é uma dos grandes pilares nossos de trabalho em várias frentes. Quando você fecha a loja, você tem que ter, de alguma forma, toda a parte de infraestrutura online rodando, e a gente tem vários clientes que estão conseguindo fazer, não do mesmo número, não na mesma magnitude, mas preservar de alguma forma seus negócios através das vendas online, digitais, e algumas pessoas que nunca o fizeram, né, por comprar online, começam a testar esses modelos e eventualmente vai ser um caminho meio sem volta. A gente fala que nosso novo normal vai ser muito diferente, a gente vai voltar diferente, com pessoas diferentes, como negócios diferentes. E alguns estão se estressando e percebendo que não estavam preparados. Então, a gente, obviamente, como empresa de tecnologia, tem visto algumas movimentações para esse universo de cloud, de coisas muito simples, como é o caso, por exemplo, de assinatura de documentos, tem coisas que continuam, e a gente olha as ferramentas de assinatura eletrônica, que muitas empresas já são acostumadas a terem um grau de prioridade maior. A gente disponibilizou algumas ferramentas digitais, algumas, a maioria gratuitas, para poder ajudar as empresas nesse momento, no trabalho remoto, da identificação de como suportar os seus colaboradores. Então, a gente tem feito várias abordagens com os nossos clientes. A gente está em situações de missões críticas, então temos todo o nosso time preparado on-site, em alguns casos quando necessário, mas 90% tudo remoto, para garantir que no final do dia as operações continuam. A gente tem um laboratório em São Leopoldo, então queria agradecer ao Dani, que é o líder, e todo o time, que rapidamente foi para um trabalho remoto, mas continua suportando. A gente mencionou das novas leis trabalhistas e elas vão mudar a forma que a gente organiza nossos softwares, né, para poder trazer flexibilidades necessárias. Então, a gente, depois da emissão da MP em aprovação, mas já estamos preparados com o time para adequar as novas regulamentações. Então, a vida tem que continuar e a tecnologia tem esse papel fundamental para poder orquestrar tudo isso. Um grande, talvez, chamado para as empresas nesse momento de crise é a parte de segurança de dados. É fundamental que todas as empresas coloquem a preocupação e o foco na proteção dos seus dados. Tem muito mais dados circulando dentro das casas das pessoas, dentro das organizações. Então, segurança de dados é um fato que a gente tem colocado muito abertamente com os nossos clientes, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode orientar, não somente do ponto de vista de SAP, mas nessa conexão com todas as outras empresas de tecnologia. Então, em vários fóruns, a gente tem conversado com os nossos parceiros, colaboradores de outras companhias, como a Microsoft, como a AWS, como o Google, como é que a gente faz esse universo se ajudar nesse momento. A gente olha muito menos o resultado econômico, mas como é que, em conjunto, inclusive com algumas startups, a gente pode trazer a solução de ponta
para as companhias sobreviverem. Então, é olhar a segurança dos colaboradores, e aí a tecnologia ajuda muito, e no segundo momento, já ajudar nessa retomada da economia o mais rápido possível. E eu acho que a tecnologia tem mostrado que está conseguindo segurar de alguma forma, e tem que ser um pilar assim, muito relevante daqui para frente, quando a gente retomar o nosso novo normal, uma forma muito mais orquestrada e certamente como prioridade das organizações. Daniel. Obrigado, Cris, pela primeira contribuição com a perspectiva de tecnologia, né? Uma das do mundo em tecnologia, olhando essas questões de new way of working, como a gente diz. Exato. Uhum. Henrique Luz, presidente do Conselho do IBGC, nosso decano no grupo, inclusive, com a responsabilidade aqui de trazer a perspectiva da senioridade dos conselhos de administração. A existência da crise, usar isto para deixar de funcionar o sistema de governança é completamente insano e, na minha visão pessoal, é até irresponsável e pode trazer um custo gigantesco para a empresa. A existência de um bom sistema de governança pode contribuir de maneira muito significativa, importante, para se superar esse momento de incerteza. Eu me refiro a um conselho de administração formado com diversidade de composição. E eu não estou me referindo à diversidade de gênero, como é comum essa referência do substantivo diversidade. Eu estou me referindo a um conselho de administração composto por pessoas com formações diferentes, com pessoas com experiências diferentes, com pessoas com opiniões diferentes, porque é da opinião diferente que nasce a inteligência, como sabemos, né? Então, a diversidade, para chegar a isso, ela pode usar vários canais, entre eles o de gênero, né? Mas são meros canais para se chegar à diversidade maior. Então, o conselho de administração composto dessa maneira, com comitês assessores formados com pessoas que entendem daqueles temas específicos, auditoria, pessoas, inovação ou transformação, né? Estratégia, é fundamental também, né? E a relação próxima desse sistema com a diretoria executiva, com os sócios, acionistas e com os demais agentes do sistema de governança. Eu acho que os princípios e acho que as práticas de governança corporativa são fundamentais para a empresa, para a entidade. Esse período mais desafiador aí de crise, como nós estamos vivendo, gigantesca, dita que a boa governança ganha ainda mais relevância, e nós vimos isso por outras crises, né? Portanto, é fundamental exercer os 4 princípios de governança. E os princípios de governança são, e dando exemplo no caso da crise, transparência é o primeiro princípio de governança que eu vou citar. A transparência, nesse caso, para mim, uma das maneiras de se demonstrar isso é manter todos os colaboradores muito bem informados, inclusive pela importância que isso tem para criar e manter confiança e espírito de corpo, né? O segundo princípio, que é o da equidade, que seria considerar os interesses e necessidades dos diversos segmentos de stakeholders, assegurando a eles tratamento justo, tratamento equânime. O terceiro princípio, que é o da prestação de contas, que os ingleses chamam de accountability, que é cada agente da governança deve assumir e deve prestar contas do seu mandato e de suas responsabilidades. Sejam diretores, estatutários, sejam conselheiros, comitês de assessoramento, conselho fiscal, acionistas, todos têm que assumir a sua parte e prestar contas dela. Por último, muito aplicável ao que nós estamos vivendo, é a responsabilidade corporativa, também um princípio da governança. O que significa, para mim, neste caso, zelar não só pela sustentabilidade da organização e das suas pessoas, mas também colaborar na busca de soluções para a sociedade como um todo, exercendo com plenitude o que nós chamamos de cidadania corporativa. Cidadania corporativa
dentro do contexto de responsabilidade corporativa, ganha enorme valor, enorme função no momento de uma crise. A empresa, ela somente existe como parte de um meio, como parte de um ambiente, como parte de um sistema econômico, como parte de um sistema social. E sua longevidade é, portanto, altamente dependente da maneira pela qual essa cidadania é exercida. Daniel. Henrique, super relevante, quer dizer, na verdade, a mensagem principal é que num momento tenso como esse, tem alguns fundamentos de gestão e governança que continuam válidos, né? Eles são atemporais, né? Não é porque a gente está num contexto de estresse que nós podemos relaxar algumas dessas premissas para se fazer negócio de uma forma ética, inclusive em prol do bem-estar da sociedade, né? Doutor Paulo, eu vou voltar à pergunta sobre saúde em especial, e uma pergunta que hoje também ocupa grande parte das nossas preocupações, né? Como é que o sistema de saúde pode ganhar elasticidade na sua capacidade de oferta de leitos, atendimento, medicamentos? É plausível imaginarmos a construção de hospitais de campanha, por exemplo, de forma temporária? É factível o isolamento ser feito apenas para alguns grupos de riscos, ou isso inviabiliza o processo de contenção de contágio? Qual é a sua visão médica sobre essa questão fundamental de capacidade produtiva limitada do sistema hospitalar? Bom, em primeiro lugar, a primeira pergunta é se é possível ganhar elasticidade rapidamente através da construção do que a gente chama de hospitais de campanha ou de estruturas provisórias. Sim, é possível. Isso é feito em tempos de grande crise, localizadamente. Existe uma hierarquia do cuidado, isso é importante todos saberem. A gente diz aqui, vai ter uma crise de ventiladores. Sim, vai ter uma crise de ventiladores, leitos de UTI, e a gente precisa dar elasticidade a esse sistema, mas lembrar que para cada paciente na UTI, outros 3, em média, precisam de hospital e não de UTI. Então, os hospitais de campanha, através da possibilidade de provisão de cuidados, antibióticos endovenosos para complementar o tratamento, antitérmicos, oxigênio, principalmente, para os indivíduos que têm um desconforto respiratório leve, eles ajudam muito os hospitais, porque permitem que os hospitais transformem os seus leitos próprios em leitos de UTI. Então, você mantém aquela hierarquia do cuidado nos hospitais, adicionando mais leitos de UTI através da instalação de mais ventiladores, o que é relativamente fácil, porque você já tem toda uma infraestrutura para isso, ventiladores e monitores, e os hospitais de campanha ajudando, então, para que os pacientes possam ter um nível de cuidado um pouco menos intensivo e possam, inclusive, sair da UTI para esses hospitais e possam, então, abrir vaga nos leitos de UTI para os outros pacientes que virão. O tempo de permanência nas unidades de terapia intensiva é longo, o tempo de permanência nessa doença, o tempo de permanência em ventilação mecânica ou ventilação artificial é longo, em torno de 10 dias em média, e na UTI de 14 dias em média. Então, imagine uma demanda com crescimento exponencial, sem que a gente consiga dar uma alta rápida para aqueles pacientes que precisaram de UTI, e isso explica a sobrecarga que está ocorrendo em outros países que não se organizaram ou que não preveniram a curva exponencial de contágio adequadamente. Você tinha uma segunda pergunta no mesmo tema, além da elasticidade? Me desculpa, Daniel, qual era mesmo? A questão era se é possível também, para aumentar a capacidade de oferta, a capacidade de atendimento, se esses mecanismos de isolamento de grupos específicos é algo plausível do ponto de vista da saúde, ou isso não ajuda a conter a propagação da infecção? Para que isso fosse feito, a chamada isolamento vertical, que é isolamento dos grupos de risco e daquelas pessoas que podem contaminá-los, a gente precisaria ter feito testes em massa de infecção, como a Coreia, a Singapura fizeram. A Coreia chegou a fazer 20 testes no mesmo indivíduo para monitorar todo o curso normal, que a gente chama de histórico da doença. Porque você pode, e a gente tem visto isso,
ter o início da gripe, um quadro gripal instalado, e o seu exame ficar negativo por 3, 4, 5 dias. Nós estamos usando aqui no Hospital Sírio-Libanês o duplo critério de diagnóstico. A gente colhe o exame, logo que o indivíduo chega com quadro gripal, e faz uma tomografia de tórax, porque o exame pode estar, neste início, falsamente negativo. E a gente tem uma segurança em relação ao contato desse indivíduo com outras pessoas, ou até ao acompanhamento da doença desse indivíduo, que seja irreal. E quando ele é negativo, e a tomografia e o quadro clínico é muito sugestivo, a gente repete o exame de teste diagnóstico, chamado RT-PCR, por suave nasal, você colhe o material da nasofaringe, com um cotonete longo, a gente repete esse exame em 4, 5 dias, e nesse intervalo mantém isolado. Então, o que eu quero dizer, para fazermos um chamado isolamento vertical, nós precisaríamos ter à nossa disposição exames para realização de dezenas de milhares de exames por dia, e nós não temos, e não temos como conseguir isso no curto prazo. É muito mais inteligente, e, na verdade, é fundamental, o isolamento horizontal, o isolamento total. Mas vejam bem, o isolamento horizontal, ele deixa trabalhando toda a cadeia logística de serviços essenciais para a população. O que a gente preconiza é não fazer festas de casamento, não ter bailes funk, não ter lojas abertas em shopping, não ter restaurantes, não ter bares abertos, e naqueles lugares que estiverem abertos, drogarias, supermercados, a gente tenha todos os cuidados de contaminação, para evitar a contaminação, e que trabalhe nesses locais aquela parte da força de trabalho menos sensível a terem uma doença muito grave, catastrófica, e precisarem de terapia intensiva, que são os jovens sem patologias. Excelente, Paulo, obrigado. Henrique, vou voltar para você, agora um pouquinho na ordem ao contrário. Quais questões os conselhos não podem deixar de se fazer e fazer aos executivos no momento de crise? Só liga o microfone, por favor, Henrique. Eu acho que eu poderia responder essa sua pergunta com 5 pilares de análise, com 5 dimensões de análise. Acho que a primeira dimensão de análise que eu posso falar é a de pessoas, né? Eu acho que o conselho tem que provocar com a diretoria executiva, num caso como esse, que está mais próximo, e tem que estar mais próximo, perguntas do tipo: como é que os nossos colaboradores e as pessoas ligadas à organização estão sendo tratadas pela companhia, né? Como está a saúde, como está o bem-estar das pessoas. Então, essa preocupação com pessoas, numa crise como essa, sanitária, né, é absolutamente fundamental. A segunda questão, na minha visão, é a questão da sociedade, né? Estamos, como empresa, multiplicando, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias, né? Estamos reproduzindo, multiplicando as recomendações das autoridades sanitárias. Imaginem isso não numa empresa de prestação de serviços profissionais, coisa mais linear, mas uma empresa que tem chão de fábrica, existe uma diferença muito grande de informação, não é? Então, a responsabilidade social da empresa é super importante nesse caso, né? E como é que a gente pode contribuir para a solução do problema como empresa? Há algo mais que a gente possa fazer? Então, imagino a visão de oferta e demanda de produtos gerando preço, né? E aí, por isso, eu aproveito que há uma demanda gigantesca de luvas, eu multiplico por 4.000 produtos, né? Eu não vejo isso como algo que seja responsabilidade perante a sociedade, sinceramente. O terceiro é o caixa. Quer dizer, dizem que tem que sentar, o inglês chama de cash is king, né? A gente tem que sentar sobre o caixa. Se o resultado machuca, o caixa mata, que é uma outra frase, né? Então, tem que sentar sobre o caixa nesse momento e definir quais são os desembolsos que são fundamentais para a empresa sobreviver àquilo, né? Os controles sobre o fluxo de caixa passam a ser muito vitais nas circunstâncias de crise.
sobre caixa, quais os itens de CAPEX, né, de compras de investimentos, ativos fixos, etc., nós podemos postergar para defender o caixa. Geralmente, há projetos que até podem ser importantes, mas não são vitais nesse momento da crise e podem ser postergados. Uma outra análise é de riscos, né? E só um mero exemplo disso, de risco, o seguinte: todos nós trabalhando de casa, né, as empresas tiveram a multiplicação de acesso via VPN, por exemplo, gigantesco. Eu conheço empresas de 20 mil pessoas que tinham acesso simultâneo médio de VPN de 700 pessoas, 600 pessoas antes da crise, hoje tem 6 mil. Então, tem um aspecto infraestrutural, mas tem um aspecto de risco gigantesco, que os hackers estão se aproveitando disso, né? E o ataque de hackers cibernéticos aumentou significativamente nos últimos 15, 20 dias, né? Então, isso é um perigo, isso é um risco que tem que ser monitorado pela turma de tecnologia. E numa última dimensão, a dimensão mais estratégica e de negócios, de mercados, será que a gente consegue acelerar projetos, com toda essa questão de segurar o caixa? Existem projetos que podem ser acelerados e que podem ajudar a empresa no pós-crise imediatamente para sucesso? É um pensamento. Outra, quais os cenários possíveis que acontecerão após a crise? Haverá mudança de comportamento de consumidor? Haverá mudança de mercado? São perguntas estratégicas que devem ser feitas. Como é que nós aproveitamos, né, a crise para nós sairmos dela diferentes, sairmos delas mais preparados para o pós-crise, né? E, por último, como vamos estar preparados caso uma catástrofe semelhante possa acontecer no futuro? Eu acho que cabe estar mais preparado ou não cabe estar. São reflexões que eu estou me referindo. Então é isso, Daniel. Obrigado. Bom, é uma lista grande, hein? Uma lista grande de checkpoints, de reflexões que o Conselho deve fazer com o seu corpo executivo. Cris, eu vou passar para você. Nesse sentido, nesse contexto que o Henrique coloca, essa crise aguda acelera ou não os planos de transformação que uma organização precisa fazer? E se sim, mais numa linha de buscas de eficiência ou numa linha de inovação ou, na verdade, em ambas? Eu acho que no primeiro momento ela é um pilar importante, né, estruturante, né? Então as discussões, quando a gente voltar, ou as discussões que a gente está tendo hoje, estão indo muito mais em ganhos de produtividade, porque as empresas vão ter recursos limitados e aqueles recursos vão ter que ser usados da melhor forma. Então, as discussões que a gente talvez tinha tido de coisas bacanas de futuro vão ficar postergadas, mas desde que elas tragam benefícios de produtividade e de inovação, ao contrário, elas estão sendo aceleradas, porque todo mundo vai ter que encontrar uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Então, a gente tem, eu comentei um pouco antes sobre casos de vendas online. São coisas bacanas, são coisas que algumas empresas já estão fazendo, né, de uma forma mais acelerada. Conhecer esse cliente que está na ponta é importante, mas são projetos que normalmente acabam se perdendo dentro do universo de tantas coisas que as empresas têm que fazer. E eles tomam uma prioridade diferente nesse momento. Eu acho que vão seguir nas duas frentes. Vai ter um foco muito grande no retorno daquele investimento. Isso vale para qualquer empresa, de qualquer setor. Se a gente olhar, obviamente, alguns setores estão sendo menos impactados, ao contrário, estão sendo mais demandados nesse momento, então vão ter que buscar agilidade, um processamento mais rápido daquelas atividades, então aí a tecnologia pode ajudar bastante. Outros estão sendo muito penalizados, isso é uma cadeia, né, conectada. Hoje a gente tem clientes que já pararam suas plantas, né, são clientes enormes aqui no Brasil, fora do Brasil, que tem um impacto imediato, porque a cadeia toda vai parando, né, parou a indústria automotiva, você vai trazendo toda uma cadeia em conjunto. Então, como trazer mais produtividade, né, para essas empresas vai ser fundamental.
mas os projetos de inovação são crises muito diferentes, mas a crise que a gente passou nos anos anteriores, o foco também da tecnologia foi em projetos de ganho de produtividade, acho que agora numa escala ainda maior, até porque está tomando um corpo, um impacto econômico muito mais amplo, de basicamente todas as indústrias. Mas algumas não, algumas é só uma transformação da forma que você vai trazer, tudo que é ligado ao consumidor, eu entendo que vai mudar, essa é a minha visão, que a forma que a gente articula isso vai mudar. Então, o que vai demandar são conselhos direcionando isso da melhor forma, são líderes aproveitando essa oportunidade para essa reflexão do que tem que fazer diferente. Então, no final do dia, a gente está falando de pessoas, como as pessoas vão encarar essa estrutura, esse novo momento e tirar o melhor proveito daquilo que está disponível hoje no mercado. Hoje tem muita tecnologia disponível no mercado que pode, sim, trazer movimentos acelerados. Então, vai ser um mix entre ganhar produtividade, manter o negócio rodando, mas os projetos de inovação que tragam retorno, que tragam uma diferenciação, certamente eles vão ter um peso fundamental, Daniel, na minha visão. Obrigado, Cris. Olhando o universo dos pequenos empresários, André, empresas que não necessariamente têm excesso de recursos, que têm todas as condições financeiras para enfrentar um momento de crise tão profunda, que conselhos que você daria, na perspectiva da ABF, para empresas que estão com dificuldade de arrumar a casa para lidarem com este momento atual? Eu acho que, falando um pouquinho do que o Henrique falou, a gente tem orientado todo mundo a sentar em cima do caixa. Acho que agora a gente tem que falar de caixa, e para sentar em cima do caixa, você precisa fazer negociações, né? Então, como eu falei, no nosso segmento, a gente tem negociações com diversos fornecedores, e cada tipo de franquia tem um tipo de fornecedor. Então, desde shopping centers até fornecedores de produtos e serviços para as redes de negócio, passando também com negociações bancárias, né? Todo mundo tem, de alguma forma, algum tipo de alavancagem financeira, e esse é o momento, óbvio, que já saíram algumas medidas do governo que estão sendo acompanhadas pelas instituições bancárias, mas negociar é o melhor caminho, sem judicializar o processo. A gente tem dentro da associação, estamos até trabalhando junto com o governo, que a gente não quer, em hipótese alguma, cartorizar todo o processo, ir para a justiça comum, etc. A gente está pregando uma negociação. Obviamente, as pequenas e médias empresas e as micro com as quais a gente trabalha são as primeiras a sofrer. Mas temos também empresas dentro do nosso setor que estão crescendo, porque são essas atividades básicas e essenciais para a população. Então, redes de supermercados, redes de farmácia, que querendo ou não, muitas delas são franquias, lojas de conveniência, por exemplo, estão no momento de contratação de pessoal, né? Então, mostra um pouquinho, a gente, como o franchising ele é bem transversal, né? Ele não é horizontal, a gente tem diversos segmentos de negócios dentro da nossa dentro do nosso mercado. A gente tem até mercados como delivery, por exemplo, que também estão crescendo e estão contratando. Então, vai depender caso a caso, setor a setor, empresa a empresa, mas sentar no caixa, fazer negociações pontuais com todos os fornecedores e, obviamente, no nosso caso, como a gente trabalha em rede, deixar com que todos os franqueados, todos os envolvidos nessa rede de negócio se tranquilizem, apoiar esses franqueados nessas negociações, dar dicas aos franqueados. A gente está cada vez mais disponibilizando vídeos sobre como tratar o caixa, como negociar com fornecedores. Eu acho que a troca, ninguém tem a resposta para tudo isso. Acho que a gente tem que pegar boas práticas, fazer bons benchmarks e aí sim instruir as nossas empresas e as nossas franquias. André, obrigado. Paulo, o último comentário, Paulo Caffarelli, vai ser seu, tá? Do ponto de vista de alta liderança e governança, novamente você na posição que ocupa, né? Como CEO de uma das maiores empresas do país, o que empresas que estão lidando melhor com esta crise têm feito de bom? O que a gente pode aprender com essas organizações e quais fragilidades estão ficando mais evidentes nesse contexto de crise aguda, Paulo? Bom, Daniel, eu queria começar primeiro dizendo o seguinte, com a excelente explanação do Henrique no que diz respeito à questão da governança, eu acho que reforça muito esse papel, principalmente das grandes empresas,
E o Brasil vem passando por por um aperfeiçoamento da sua governança corporativa. Eu acho que esse é o ponto de um tempo para cá, e aí o BGC tem uma participação fundamental nisso, Henrique. E eu diria assim que o que é muito importante para as empresas nesse momento é uma proximidade e o envolvimento do dia a dia desses conselheiros, que muitas vezes têm aí a sua senioridade, têm suas experiências específicas, cuja somatória pode nos ajudar sobremaneira com relação a isso. Mas eu te diria o seguinte, em termos de alta liderança hoje, o maior aprendizado, na minha opinião, é que a gente está lidando com algumas coisas que no passado a gente não dava muita importância e que para nós cada vez se faz mais necessário. Então eu diria assim que hoje o maior aprendizado se dá um pouco na humanização. Esse ponto, para mim, ele é fundamental nessa crise. Talvez quando a gente fale que a crise seja diferente, seja uma crise que nunca tivemos antes, a humanização vai fazer a grande diferença. A conectividade, reforçando um pouco do que a Cris comentou aí, da importância da conectividade, ou seja, nós temos que achar um jeito de manter as nossas empresas funcionando e a conectividade é o grande aliado disso. E um sentido de urgência. Um sentido de urgência nisso. Então, as relações humanas, nesse momento, na minha opinião, elas têm que estar, conforme o Paulo Chap falou, à frente das questões financeiras. É óbvio que nós temos, enquanto responsáveis pelas empresas, proteger o nosso caixa, alongar as nossas dívidas, poder trabalhar dentro de uma perspectiva de captação de recursos dentro do que é possível. Mas eu diria que as relações humanas, nesse momento, são, na verdade, as questões que mais importam. E eu diria assim para vocês, o responsável pela área de pessoas hoje, o chefe da área de pessoas hoje, né, o HR Chief, ele é hoje tão responsável quanto era o CFO na crise de 2008. Então, ele tem um papel fundamental nesse processo. Essa crise é uma crise que acontece no mundo todo, né? Nós aqui, eu tenho 40 anos de trabalho, eu nunca passei por isso, e eu tenho certeza que, como a Angela Merkel falou, talvez depois da Segunda Grande Guerra, esse seja o maior impacto. Então, primeiro ponto, proteger os nossos times. Essa é, para mim, a regra número 1. Segundo, quais são as alternativas que eu tenho em mão, utilizando de todos os meios possíveis, principalmente meios de TI, de tecnologia, de transformação digital, de digitização, para manter o nosso negócio em pé, de que maneira que o nosso negócio pode estar presente no dia a dia. O André estava falando sobre questão de pagamentos. A gente está tendo uma fotografia hoje muito interessante que o credenciamento de empresas hoje, principalmente o micro e pequeno empresário, que resolveu aceitar pagamentos por link de pagamento, que era uma coisa que no Brasil ainda vinha decolando, ele subiu, só sob a ótica da nossa empresa, por exemplo, 250%. Então, na hora da crise, você se vê obrigado a ir buscar alternativas. Então, se eu tenho hoje um link de pagamento, eu evito o contato físico desse pagamento, eu evito que a entrega do produto tenha que ter o uso do cartão, o uso da maquininha. Esse processo agiliza essa questão. Estamos trabalhando no sentido de poder prover aos nossos clientes o transporte das suas mercadorias. Muitos deles não têm transporte para fazer essa mercadoria, então a gente acaba acoplando esse processo. Então, o primeiro ponto, proteger o time. A alternativa para manter os negócios é um processo de reinvenção. É um processo de reinvenção que ele impacta as empresas, impacta os empregados, mas, acima de tudo, está impactando também a vida dos nossos clientes. Tudo que é novidade para nós, tudo que é surpresa para nós, também é para o nosso cliente. Tudo que é ansiedade para nós, também é para o nosso cliente. Então, a gente tem que saber que esse momento é um momento de unir os esforços, ter a sensibilidade de entender a empatia, né? De entender a situação do nosso cliente. A gente fala sempre de mecanismos ágeis. Eu acho que nós estamos vivendo agora, nesse momento de crise, o agile do agile, ou seja, a gente tem que ser mais rápido possível para isso, então. Então, para mim, assim, empatia, conexão e, acima de tudo, o engajamento do time. É isso, Daniel. Paulo, excelente. Bom, nós vamos encerrar a nossa Live for Life com uma mensagem final de cada um dos nossos participantes aqui, de 1 minuto. Uma mensagem final nesse momento para aqueles que nos assistem agora ao vivo e também para aqueles que depois vão ver a gravação da nossa conversa. Cris, quer começar com você? Sim, não, primeiro, super obrigada, acho que as discussões foram valiosas e eu fecho falando sobre pessoas, né? No final do dia a gente vai falar sobre pessoas,
A gente começou o ano colocando foco enorme no tema de saúde mental, que eu acho que é um grande foco do que está vindo, né, do que já estava vindo, no que tange a gente, né, mentalmente está preparado, e a gente acelerou ainda mais nesse momento, porque são situações diferentes, situações de isolamento, e onde a tecnologia tem um papel fundamental, então a gente deu uma acelerada no tema. A gente tem hoje uma parceria com uma startup, uma Vitude, que faz atendimento e terapia online. A gente fez uma sessão, uma live com mais de 200 pessoas da SAP, tirando dúvidas, dando apoio, e eu acho que a gente proteger os negócios, proteger a saúde, vai passar por uma preparação muito grande, né, de uma boa comunicação, uma boa presença, e a nossa saúde mental está cada vez melhor em foco, não só corpo e alma, para a gente passar por essa situação tão inusitada. Então, acho que seja um grande foco de a gente olhar as pessoas e olhar como que a gente vai administrar esse momento e a volta o quanto antes para esse nosso novo normal. Então, obrigada a todos e força. Be safe, be home a todos. Obrigado, Cris. André, a tua mensagem de 1 minuto. Só liga seu áudio. Pronto, liguei meu áudio aqui, desculpa, pessoal. Eu não acredito que seja uma decisão binária. E lá na BF a gente também não quer entrar em jogos políticos, quem vai se eleger, eleição de 2022. A gente acredita que manter o isolamento, sim, é muito importante, e depois do pico, obviamente, tratar de forma seletiva, tanto geográfica quanto setorialmente, a retomada das atividades. Essa dicotomia entre saúde e economia, hoje, no meu ponto de vista, ela é falsa. A gente está falando aqui numa questão de confiança, e não existe uma confiança do consumidor a retomar o seu consumo diário, como ele sempre fez até nesse pós-crise, se a gente não garantir que o sistema de saúde não colapse. Tá? Então, eu acho que essa dicotomia hoje, no meu ponto de vista, ela é falsa. Como todos aqui falaram, eu acho que a gente tem que manter primeiro a integridade, a nossa integridade, a integridade dos nossos familiares e a integridade dos nossos colaboradores sempre. E depois, com calma, depois que as autoridades sanitárias entenderem que essa curva, como todo mundo fala, achatou, aí sim é o momento de retomar as atividades de maneira cautelosa, setorial e com muita parcimônia para que a gente possa, então, num futuro próximo, voltar de maneira diferente, com novos hábitos de consumo, com novas formas de trabalho, voltar ao nosso novo normal. Obrigado. Obrigado, André. Paulo Caffarelli, a tua mensagem de 1 minuto, por favor. Olha, eu aqui digo o seguinte, com relação à questão do isolamento, eu acho que esse é um ponto para as autoridades de saúde. Nós não temos conhecimento para poder se manifestar com relação a isso, portanto, eu acho que um dirigente de uma empresa, um dirigente de uma família, né, um chefe de família, a gente tem que obedecer o isolamento que está sendo proposto pelas autoridades de saúde. São eles que têm essa responsabilidade para poder nos dizer isso. Foco em pessoas, nosso momento agora é importante. O líder, ele tem um papel hoje de poder passar segurança para os seus comandados. A primeira coisa que as pessoas pensam, às vezes, é com relação ao seu emprego. A gente tem que ter essa comunicação que o Henrique falou, tão importante, ela entrar em toda a estrutura de uma organização, ou seja, a comunicação tem que ser clara e precisa. Somatórias de esforços, e aí eu insisto muito na necessidade dos governos, né, seja o governo federal, estadual e municipal, junto com a iniciativa privada. Eu acho que juntos nós conseguimos fazer mais e cada um dentro do seu papel nessa questão. Não é momento é momento, na verdade, de união, não é momento de divisão, não é momento de focar 2022. Questão de engajamento de todos, ou seja, todos nós temos a necessidade que, independente do dia a dia de nossas empresas, nós temos um compromisso entre todos nós de estarmos envolvidos nessa causa. E eu terminaria dizendo que talvez a empatia seja o melhor remédio nessa história. Quando nós nos colocarmos no lugar dos nossos empregados, quando a gente se colocar no lugar das autoridades sanitárias e de saúde, quando a gente se colocar no lugar dos nossos clientes acima de tudo. Portanto, é um momento de muita empatia. Todos nós sairemos fortalecidos desse processo, todos nós sairemos aprendendo alguma grande lição que tudo isso está nos trazendo. Obrigado, Daniel. Excelente, Paulo. Henrique, a sua mensagem como governança?
Desculpe. Bem, eu acho que o que todos já falaram, eu me uniria a isso. Foco em pessoas para mim, o primordial nesse momento. Pessoas, as suas famílias, né, essa capacidade de multiplicar, né, a nossa capacidade de influenciar como corporação, né, influenciar não só os nossos colaboradores, quanto as suas famílias e as comunidades. Esse é um papel da empresa que é fundamental nesse momento. Acho, e eu mencionei isso, que eu vi matérias na TV, empresários utilizando-se da velha regra de demanda e oferta, aumentando os preços de luvas, de aventais, de EPIs, de forma geral. Eu acho isso uma irresponsabilidade corporativa. Né? Acho que isso daí não contribui para nada nesse momento, né, em demanda disso. Eu acho que tem um perigo gigantesco, a gente, quando fala sentar sobre o caixa, isso não quer dizer criar uma inadimplência, porque a inadimplência coletiva quebra a economia. Certo? Evitar a judicialização, falou-se aqui, o Caffarelli. Então, nós não podemos deixar criar uma inadimplência coletiva. Né? Então, eu acho que tem dois atributos muito importantes na crise. Um já foi dito, que é a empatia. Esse é absolutamente vital, fundamental ter empatia. E o outro é a adaptabilidade. As pessoas têm que aprender a serem adaptáveis a esse tipo de curva de negócio. Então é isso, Daniel. Muito obrigado pela participação, obrigado aos meus companheiros de painel. Muito obrigado, estou muito honrado por estar com vocês aqui. Obrigado, Henrique. Dr. Paulo Chapchap, por favor, a sua mensagem final. Só o microfone, Paulo, por favor. Desculpem. Eu queria agradecer a presença de vocês todos. Daniel, estou fazendo um pouco a sua parte, mas do meu ponto de vista da saúde, escutar o que eu escutei de vocês, líderes corporativos, em relação à responsabilidade corporativa, a necessidade de exercer na prática, no momento de crise, a liderança de vocês com responsabilidade social, e eu vou além da solidariedade, com responsabilidade social, porque essa é uma obrigação que os líderes têm. E eu faço um apelo para vocês. Exerçam essa liderança de forma pública, porque aqui nós vamos ter esse canal, a gravação, várias pessoas vão assistir, mas não se furtem, como lideranças reconhecidas e importantes que vocês são, de darem um exemplo para a sociedade como um todo, da forma com que vocês tratam os seus colaboradores, os seus clientes, os seus fornecedores, toda a cadeia logística. Essa é a hora. Vocês se prepararam a vida toda para uma hora como essa, para uma crise do tamanho dessa. Exerçam agora a liderança de vocês. Cuidem-se, cuidem da sua rede de afetos, e a rede de afetos do líder vai muito além da sua própria família, da sua grande família, ela é muito mais ampla do que isso, não se esqueçam disso, porque se a rede de afetos ficar de pé, aí sim nós vamos sair mais fortes dessa crise. Se não, nós vamos lamentar e lamentar por muitos anos à frente. Obrigado, Paulo. Bom, estamos aqui encerrando, portanto, esse Live for Life com essas lideranças especiais que aceitaram o meu convite prontamente, né? Cristina Palmaca, CEO da SAP, o André Friedheim, presidente da Associação Brasileira de Franchising, o Henrique Luz, que é presidente do Conselho do IBGC, Paulo Caffarelli, presidente da Cielo, e o Dr. Paulo Chapchap, que é o presidente do Tiro-Libanês. Fica aqui essa live como serviço social novamente àqueles que precisam de informações de qualidade, principalmente as famílias, as pequenas e médias empresas que não têm acesso a tantos canais de qualidade. Meu bom dia a todos, boa semana, vamos nos cuidar. Até mais. Obrigado, pessoal, pela presença.